lembrando, tá? Que até 8 anos pecado com a Bíblia lá em cima, porque de 8 anos para cima a gente já vai ensinando a ficar aqui atrás da parede, ok? Assim que pede, acho que isso. Mas se você me pede, por gentileza, Apocalipse, capítulo número 5, vamos continuar. Comissões. Apocalipse, capítulo número 5, versículo 5. Apocalipse 5, 5. Apocalipse 5, 5. Vamos achar de mamãe, porque é muito fácil de achar. Apocalipse 5, 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor, pela tua graça dobrada, triplicada, quadruplicada. Me ajude, Espírito Santo, a pregar a tua palavra em nome de Jesus, para a tua glória e edificação nossa, em nome de Jesus. Diga amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na cidade de Troade, teve uma visão. Atos 16 está escrito isso. Paulo, na cidade de Troade, teve uma visão, e é daí que essa campanha passa a Macedônia. Em Troade, ele tem uma visão do nome da Macedônia, dessa região da sua época, que se chamava Macedônia. Um homem, ele vê um homem da Macedônia, da região da Macedônia, dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eram vidas da Macedônia clamando por salvação, e Deus, por um método extraordinário, mais do que ordinário, porque o método ordinário é o quê? Ir e pregar o Evangelho. O método ordinário é ir e pregar o Evangelho para todos, todos, criança, ancião, todos nós somos missionários nesse aspecto da missão de falar de Jesus. Por muito tempo se pensa assim, não sei se ainda se pensa assim, eu creio que aqui não se pensa mais assim, de que missões é só para quem vai para o Betel, ou para quem tem um carro na igreja. Missões é para qualquer pessoa, independente de cargo ou não. É discípulo de Jesus, tem a ordem sobre você e o privilégio de ir pregar. Isso é ordinário. Não precisa de visão, não precisa de Jesus sentado no trono, como Isaías capítulo 6 ele viu. Mas além de você ter uma visão gloriosa, nem você tem impacto. Mas no caso de Paulo, ele viveu a missão ordinária, que é ir e pregar. E também ele viveu momentos extraordinários como esse aqui. Ora, ele começou já um momento extraordinário. Paulo ia para a caminho de Damasco e Jesus chegou e o chamou para o seu ministério, para ser apóstolo. Já começou sobrenatural. E aí continuou. E ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Independente de visão, ele fala assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Sem visão. Com visão ou sem visão, ordinário ou extraordinário, Paulo seguia, ensinando a sua vida e seus escritos inspirados por Deus, para que nós possamos seguir avante falando do amor do Senhor Jesus Cristo. Então entrou, ele teve a visão ordinária, não extraordinária, porque Deus deu uma visão para ele ir para a Macedônia. Não foi algo que ele ia ordinariamente. Deus teve que dar uma visão para despertar a urgencialidade de Paulo falar. Porque na naturalidade Paulo não ia ter tanta urgência de falar para a Macedônia. E tanto é que
Paulo diz que depois que Paulo teve a visão, ele disse que imediatamente ele foi para anunciar, porque entendeu que Deus estava chamando urgentemente para a Macedônia. Estava ali esperado. Para um mês ou depois, ou quando Deus falou assim, quando Deus dá aquela visão, a Paulo entrou, urgentemente ele foi para a Macedônia. Não esperou. Deus tinha pressa, as almas estavam clamando para ele, clamando por este evangelho que começou lá em Gênesis 3,15. A derrota de Satanás e a vitória de Cristo na cruz e consumado, completado com a sua ressurreição. Meus irmãos, portanto, missões, falar de Jesus no livro do Apocalipse significa muita coisa. Falar de missões no livro do Apocalipse significa muita coisa. Missões começam em Gênesis 3,15 e terminam em Apocalipse. Falar de missões no livro do Apocalipse, ou falar para as almas que estão clamando por salvação, por esperança, por uma palavra de vitória. Primeiramente, falar de missões no livro de Apocalipse é declarar para todos os continentes que Jesus Cristo é Rei, Profeta e Sacerdote. Apocalipse capítulo 1. Jesus começa falando com João, declarando que eu sou Rei, Profeta e Sacerdote. Falar de missões para os continentes é dizer, olha, continentes, pessoas, vidas, almas, seres humanos. Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo ele é Rei, ele é Sacerdote e ele é Profeta. Mas ele é mais ainda do que esses três ofícios. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Apocalipse 9,16. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo ele é o Profeta dos Profetas, é o Supremo Profeta. Jesus Cristo ele é o Sacerdote, é o Supremo Sacerdote. Jesus Cristo ele é o Rei do Universo. Jesus Cristo ele é o Profeta dos Profetas, é o Profeta Supremo. Jesus Cristo é o Sacerdote Supremo. Ele, a ordem dele é segundo a ordem de Melquisedeque, é uma ordem eterna, é uma ordem de não ter pecado nenhum. Então, meus irmãos, missões no livro de Apocalipse é dizer que Jesus Cristo ele é Supremo Rei, Supremo Profeta e Supremo Sacerdote. Missões no livro de Apocalipse também é, meus irmãos, declarar que as igrejas e os pastores estão sob o comando de Deus e sobre os seus olhos. Tanto os pastores como as igrejas estão sobre os olhos de Deus, Jesus, sob o seu comando, sob o seu olhar. Missões no livro de Apocalipse é declarar que as igrejas pertencem ao Senhor. Nós não somos cooperadores, servos. A igreja é de Cristo. Vocês não são proprietários de pastores humanos, vocês são proprietários do pastor supremo, bispo das vossas almas. Ele que é o dono de vocês. Nós somos servos temporários e que honram pela graça do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, missões no livro de Apocalipse é declarar que Deus está sentado no trono, controlando tudo, apesar do caos, apesar de nós não entendermos, apesar de nós termos algumas questões, apesar de nós termos algumas crises, apesar de nós termos algumas respostas não respondidas, Deus está sentado no trono, no comando de tudo, e meu Senhor. Apesar de doer pra caramba às vezes, apesar de você falar assim, não sei o que dizer, fica mudo, sem palavras, mas Deus está sentado no trono, apesar das circunstâncias atuais mundiais, apesar desse caos que está a terra, apesar de perdições, desse mal, Deus está sentado no trono e me prova assim, pois Senhor. Missões é dizer, Deus é Senhor, independente da tua compreensão ou da tua crença, que Ele existe ou não, Ele está sentado no trono.
missões no livro de Apocalipse. Também inclui, lógico, o capítulo número 5, missões no livro do Apocalipse, é declarar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da história, e Ele tem o segredo da história, não só o segredo, mas o comando. Vou dizer melhor, o livro de Apocalipse, missões no livro de Apocalipse, é declarar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da história, Ele é o controlador da história, Ele é o autor da nossa redenção. Tudo isso no capítulo 5, vou dizer muito mais, eu estou só resumindo, senão passa a noite inteira falando aqui de missões no livro de Apocalipse, mas Jesus Cristo, Ele é aquele que tem o segredo, o projeto de Deus com todos os seus detalhes. Os profetas foram anunciando flashes, sabia disso? Flashes. Os profetas maiores foram dando flashes do propósito que começou lá em Gênesis 3,15. Deus acendeu lá uma lanterna dizendo assim: olha, meu filho vai nascer e vai esmagar a cabeça de Satanás, que trouxe todo esse caos. E depois Deus vai aumentando, como alguém joga uma pedra no rio, e aquela ondinha vai aumentando, até fazer aquela onda que fica cheia no final. Alguém joga uma pedra assim no rio. Então começa com aquela auréolazinha, com aquele ponto, né? Você jogou a pedra, depois vai uma auréolazinha, vai outra, segunda, terceira. Então Deus é assim que Ele vai fazer. Começou em 3,15 e foi dando flash, aumentando os profetas, até chegar Jesus. E as epístolas dos apóstolos, e aqui em Apocalipse Ele vai coroando o que Ele projetou em Gênesis 3,15. É nós que começou na eternidade, na sua onisciência. Missões é dizer que Jesus Cristo, Ele é o controlador da história, Ele revela todos os segredos, Ele revela os projetos de Deus, Ele vai dar direção e consumação a essa história que Ele começou. A história não é um círculo repetitivo, como que essa vida fosse ser assim. Então, meus irmãos, Jesus revela esse segredo, e Deus vai revelando gradativamente até chegar no Apocalipse, a consumação total da visão de Deus e o cumprimento do seu projeto. A história não fica nessa repetição angustiante, como que nós estivéssemos rodando sem saída. Não, a história, ela é linear. Deus traçou o começo, o meio, estabeleceu o fim. Então, meus irmãos, de uma forma geral, missões no Apocalipse é declarar a esperança da vitória final, da vitória cabal. Então, leia o livro de Apocalipse. Deus está aqui declarando: eu coloquei o comando desse meu projeto na mão do meu filho, e ele vai traçar a história até o fim do meu projeto. E não tem quem impeça. Meus irmãos, quando o cordeiro abre os sete selos, vai se desvendando o caminhar da história. Aparece aqui o cavalo branco, que eu concordo com o pastor Hernando Diaglopes, que esse cavalo branco de fato é Cristo Jesus. E vai outro cavalo de outras cores. E você sabe que no quinto selo, os que estavam, tinham sido mortos, aí Jesus está desenrolando o traçar da história, dando avante à história, prosseguimento ao projeto de Deus. E os mártires receberam vestes brancas, e Deus pediu que eles se acalmassem, porque a vitória chegava. Vestes brancas, parafraseando com a minha linguagem, diz assim: acalme-se, porque o que vocês estão pedindo, clamando por justiça, tenha calma, tomem aí vestes brancas e aguardem,
porque vai acontecer. Tenha calma. É como que Deus falasse assim: tenha calma, eles estavam embaixo do trono. No quinto selo, quando o quinto selo é aberto, quando revela-se essa cena gloriosa, os mártires que morreram para mandar a palavra do Senhor estavam debaixo do trono de Deus, debaixo do trono de Deus, clamando por justiça daqueles malditos, malignos, ímpios que tiraram a sua vida, só porque eles seguiam a Jesus. Eles estavam clamando: até quando o Senhor vai fazer justiça? Aí Deus não ignorou o clamor e disse assim: recebam vestes brancas e acalmem-se, porque o tempo vai chegar. Tenha calma. Talvez eles não entenderam, mas eles se acalmaram com a voz daquele que está sentado no trono. Se acalme, porque esse dia vai chegar. Aperta a mão do Senhor e fala assim: esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Os profetas falaram desse dia. O grande, já leram nos profetas Sofonias, já leram no profeta Sofonias, já leram no profeta Joel, já leram no profeta Isaías, que é chamado o grande dia terrível, o grande dia do Senhor, o dia de Deus. Que dia é esse? É o dia que ele traçou. Esse dia vai chegar. Deus disse: mas se acalma, tenha paciência, porque só vai chegar no teu tempo. O tempo de Deus, o tempo de Deus, às vezes nós chiamos, não é? Mas eles sabem bem, e eles se acalmaram. Você vê na veste branca aí, fica tranquilo. É como que a gente faz uma administração. Ele falou assim: tenha calma que eu estou trabalhando. Tenha calma que é meu tempo. Vocês queriam agora, né? Mas sabe uma coisa? Um fato só que Deus ouvir, Deus por os ouvir, já é muita glória. E colocou vestes brancas. Legal, que coisa linda, né? Ele falou assim: toma aí vestes brancas, se acalma. Interessante, né? A gente não sabe nem explicar, sabe não? Por que Deus colocou vestes brancas nele? Eu não sei explicar. Talvez simbolizando assim: vocês estão cobertos da justiça do meu filho. Talvez seja isso. Eu estou tentando interpretar, mas não, tem que ser Bíblia. Receba aí o manto da justiça do meu filho impecável sobre vocês, e acalme-se. Esse dia vai chegar. E os profetas falaram sobre isso, meus irmãos. E aí eu vou avançar dizendo, meus irmãos, que o capítulo 6, o capítulo 8, o capítulo 15, o capítulo 16, Deus desenrola juízos gravíssimos contra os ímpios. Os juízos começam com os 7 selos, depois se torna em 7 trombetas, e depois ainda tem 7 taças. São 7 selos com 7 trombetas com 7 taças. Toda essa coisa de 7 são 7 juízos. Porque 7, 7, 7. 7, 7, 7 em 3. 7 selos, 7 taças, 7 juízos. Porque Deus está dizendo assim: eu vou mandar juízo como nunca vocês viram sobre os ímpios. Missões também é declarado que aquele que não estiver lavado, chacoalhado, redimido pelo sangue do Cordeiro vai sofrer a ira de Deus. Missões também é dizer isso, porque até mesmo no capítulo 6 de Apocalipse diz que os homens ímpios estavam com medo daquele que estava sentado no trono e do Cordeiro, da ira de ambos. Porque Deus está declarando aqui que Ele vem com ira. Apocalipse capítulo 6. Missões também dizer que Deus vem com ira nunca vista. Mas se estiverem sob a justiça de Jesus, se cumpre o que Paulo disse. A ira não é para nós lá em Tessalonicenses. Ele fala assim: Deus não nos destinou para a ira. Responda para o seu coração: você tem certeza que é nascido de novo? Ou nascida de novo? Responda para mim, não, responda para o seu coração. Isso não compete a mim. Responda para o seu coração: tem certeza se
carimbado, aquela marca assim, aquela marca espiritual, sobrenatural, selo do Espírito Santo, selado, marcado. Não é somente a qualidade de vida que nós temos no céu, mas é a paga adiantada. Sabia disso, senhor? Quando o Espírito Santo sela alguém, é a qualidade de vida que ele vai ter no céu. E também a sua entrada está paga. Tem certeza? Então, a ira não é para você. Mas quem não nasceu, a ira vem sobre todos eles. Missões é declarar que Deus vem com ira, e o cordeiro também, sobre aqueles que não são verdadeiramente discípulos de Jesus e regenerados. Missões também. No livro do Apocalipse é isso. No capítulo 7, João dá uma pausa. Ele vê o juízo no capítulo 6, no capítulo 7, Deus abre um parênteses e fala assim: João, olha, esse 144 mil, esse povo aí que está dentro do trono, essa multidão, é a minha igreja, são os meus salvos, João. E são miríades e miríades e miríades e miríades e miríades. Depois que Deus fala o juízo pesado, o início do juízo pesado, Deus agora dá uma calma, João, dá um parênteses, se acalma aí que agora eu vou falar para você, eu vou dar um parênteses. É assim que Deus trabalha o Apocalipse, né? Ele fala que juízo. Depois fala assim: João, é o seguinte, eu vou te mostrar a igreja. Miríades, 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 milhares incontáveis estão dentro do trono. Quem disse que vai só 144 mil? Meu Deus do céu, cortou o capítulo, melhor. Quem disse que vai para o céu só 144 mil? Sangrou o capítulo 7 para que tem alguns que foram liberar, vão receber uma honra especial de Deus, sim, mas depois diz que milhares e milhares e milhares no trono. E o trono de Deus é onde? É lá no Vale do Canibal? É na terra? Onde é o trono de Deus? Onde é que está sentado no trono? Então vamos para o céu de Deus e fala assim: eu vou preparar lugar para vocês. Olha, eu vou preparar lugar para vocês. Pode chamar do condomínio Suite Mark extraordinário, condomínio fechado. O condomínio que o salvo vai morar é tão fechado que nem Satanás pode entrar, porque ele vai estar lá no lado do fogo eternamente. Glória a Deus! Nem ele, nem os colegas dele, os que já foram presos lá, não. Todo mundo fechado. Tem certeza que você vai para lá? Então se aleluia. Glória a Deus. Não se engane com as flores nojentas desse mundo. Cuidado. Permita-me essa ilustração, mas no meu coração agora eu vou dizer: cuidado com os lírios, sabe? Cuidado com os lírios poderosos, brancos, vermelhos, os lírios que Satanás oferece. Cuidado. Seja bom. Mas você sabe que alguém já explicou assim: olha, todas as cores deste mundo forem apresentadas a você, saiba que o pintor não foi Picasso, o pintor foi Satanás. Cuidado, que o mundo tem coisa ruim. O diabo coloca cores assim. Olha, isso é melhor que a igreja. Olha, isso aqui é o gozo mais autêntico de igreja. Igreja não é um Cristo lá na mão. Sai, Satanás. A igreja é do Senhor, a igreja é verdadeira, é com Jesus. Na igreja, na casa do Senhor. Amém. Não. Tem gente que está balançando as flores. É verdade. Tem um cuidado assim: quando as flores deste mundo fenecem, ai do céu, começam a brilhar. Quando as flores desse mundo fenecem,
Deus falou assim: João, olha a igreja. Então, sonhos também do livro de Cavaleiros quer dizer que há uma igreja que vai morar com Deus no trono, na casa de papai. Quem tem certeza de aleluia? Aleluia! Glória a Deus. Depois disso, Deus volta de novo. João, assim, vamos continuar, João. Até aí matar uma orelha, você vai continuar. Capítulo 8, juízo. Capítulo 9, juízo. Capítulo 10, quando parece. Relaxa aí, João. Dá o livro. Capítulo 11. Alguns teólogos dizem que isso aqui simboliza a igreja do Senhor. As duas figuras seriam a igreja do Senhor. Olha que está aquela Elias, Enoque, não sei o que, tal, e diz que aqui simboliza a igreja do Senhor. Capítulo 12. Capítulo 13. São sinais. Deus agora dá alguns sinais a João. Um sinal de uma mulher. E essa mulher simboliza o Messias e a igreja dele. Resolvido o problema. Pensar, aquela mulher, se a mulher é Maria, não sei o que, é Israel e tal. Bem, eu fico com essa posição. É o Messias da igreja. Jesus está, Deus fala assim: João, é o seguinte, a igreja vai ser atacada pelo dragão. Capítulo 12. Pode saber que é Apocalipse. Até 12. O dragão ataca a igreja. O diabo odeia a igreja. Satanás odeia a igreja. Ele odeia os eleitos do Senhor. Mas Jesus disse que ele deu autoridade para a igreja para pisar serpentes, escorpião e dando alguma acontecerá. Ele disse: o marido não toca a vocês, não fere vocês. O diabo tem ira, carros contra nós, mas ele sabe que Deus é o nosso dono. E ponto. Ele se engasga, ele se alteia, ele se espirra, ele escuta, ele diz: como é que é aquele negócio? Esbrava, ele estribucha, explode, se estressa, mas não tem poder sobre nós. Perturba, ataca, está inflamado. E Deus falou assim: toma o escudo da fé e apague todos os dados dele. Tem guerra, mas tem arma. Tem luta, mas tem vitória. Você acha que Deus vai mandar a gente para uma guerra desarmado, rapaz? Você acha que Deus vai mandar alguém, um general, vai mandar alguém para um exército desarmado sem capacete? Quem é que vai para a guerra? Primeira Guerra Mundial. Fruto da maldade dos homens. Segunda Guerra Mundial. Fruto da maldade dos homens. Essa guerra agora, fruto do egoísmo, da violência, que é uma parte, é o comando, é o poder. A guerra é para o poder. Aí vocês vão mandar para uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, o camarada sem capacete, desarmado. Deus mandou, nós estamos na guerra, irmão. Só que Deus falou assim: tome posse da minha armadura, e sobretudo o escudo da fé, que você vai pagar todos os dados. Olha só, todos os dados inflamados, irmão. Que maravilha, não é só os 5, 3, 4, não. Todos. Já uma vez foi o seguinte, os 10 dados, talvez são os 10 dados de uma vez só. Pai, eu vou pegar o escudo agora e apaguei os 10. Fala assim: é como pegar assim, Efésios capítulo 6, assim, dá o escudo aí. Vamos passar. Pegar o escudo agora assim, aí apaguei todos. O inferno. Você sabe as guerras, os ataques, a batalha que vocês passam e que eu passo também, na linha de frente. Estão na linha de frente, né? Estão na linha. Como líder na igreja. Vocês estão na linha de frente, né? Então, o diabo é o quê? Atingir o amor. Que pela graça dá um. Meu irmão. Teve batalha com Jesus. Aí pega a arma, meu irmão. Meus irmãos,
missões é dizer que a igreja pertence ao Senhor. Missões é dizer que ao ataque do adversário. Missões é dizer que os governos, os sistemas alienados de Deus, que querem comandar a mente. Capítulo 13 diz que tem duas bestas. Segundo esse teólogo, eu concordo com ele, que a Babilônia já foi uma espécie de besta, a Pérsia já foi uma espécie de besta, a Síria foi uma espécie de besta, aqui Roma era uma espécie de besta fera. Então, em todas as épocas tem as bestas, as nações que se rebelam contra Deus podem ser consideradas de bestas. É assim que é mais fácil de compreender o Apocalipse 13. Besta não seria a pessoa, mas sistema. É assim que eu penso. Igual, esse eu penso. Tem gente que pensa diferente, tá? Quem está ouvindo aí, esse é meu pensamento. Depois de muitos anos de estudo, muito tempo de estar aqui. Quem pensa diferente? Quem pensa diferente? Quem fez questão? Ninguém. Tem que ser o único. Mas tem que ser o que pensa nessas coisas. 14. Então, 14 missões é declarar que existem sistemas distantes de Deus querendo para atacar a igreja. Sempre vai acontecer. 14 missões é declarar que o Cordeiro de Deus nos dará cânticos de vitória. Apocalipse capítulo 14, 15 e 16, já falei. Juízo. Vamos lá. Capítulo 17, missões do livro do Apocalipse também é declarar que essa meretriz, essa Babilônia, é a mesma coisa de um sistema contrário a Deus, contrário à palavra de Deus, resistente à palavra de Deus. Mas, o que diz capítulo 17, 14, meus irmãos? Capítulo 17, 14: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Agora, olha a parte aqui para nós agora. Vence também essa parte para nós, especificamente para nós. Vencerão, diga assim, vencerão. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham como ele. Missões é declarar que Jesus Cristo vai vencer qualquer oposição de sistema alienado contra ele, do próprio dragão. Então, e Jesus vai vencer e nós o vamos vencer junto com ele. Você é eleito e pensamento assim, junto com o Cordeiro. Fim. Caminhando para o fim, missões também é declarar a vitória do Verbo, aquele que é chamado Verbo de Deus. Apocalipse 19, vamos lá, já caminha para o fim. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito, tem um escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Já um capítulo, um versículo. Deus já tinha dito para a gente antes. Está repetindo. Deus está repetindo. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Quem é o Verbo de Deus? Jesus. Então está dizendo que esse aqui é Jesus. Ele está num cavalo branco. Ele vem para dar a vitória. Vamos lá. 14. Vamos lá. Olha que maravilha. E seguiam os exércitos que eram no céu. Olha só. Todos os seres celestiais
tudo seguido Jesus montado no cavalo branco. Eita glória! Eita, ó, Jesus no cavalo branco, com uma salpicada de sangue, o exército do céu todinho. Imagina isso, aquela cena para bater o louvor, né? Para bater todos os seres celestiais que são brilhantes. Seguindo Jesus, cavalo na frente, Jesus sentado em cima, assim, lá vai eu para a vitória. Chegou a hora de vencer completamente, a vitória acabada. Aleluia. A vitória acabada está chegando. E ele vem, meu irmão, meu Deus do céu, sai da frente, Satanás, porque vem para a vitória. E assim, e nós com ele. Tem gente que é louco, não quer seguir Jesus, quer seguir o mundo. Pelo amor de Deus, vai ficar fora, sai dessa. Eu quero seguir Jesus. Eu vou ficar com ele. Porque a vitória é total. Acaba. Aleluia. Quem vive por último, vou dar uma gaitada tão grande. Um sorriso maravilhoso. Vamos rir por último. Pode dizer para o seu irmão assim: você é eleito. Você vai rir por último. A vitória é de quem está com o Cordeiro. A vitória é de quem está com Jesus. Não sai dele não, pelo amor de Deus. Parece não. Montado num cavalo branco, com vestiduras finíssimas, branco e puro. Saia da sua boca uma espada para ferir as nações. Meu amigo, feriram a cabeça de Jesus com um caniço na cabeça, não foi uma pancada? Agora ele vai ferir as nações. Aquele que foi ferido na cabeça, agora vai ferir as nações. Salmo 2 já dizia isso. Ele vai reger com vara de ferro. Aqui diz que ele vai ferir as nações. Diz lá em Zacarias, malandro, e Apocalipse, diz que Jesus, quando vier, vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, que vai rachar. Oh glória! Vai dar glória nele também. Escrevesse com o pezão assim, ó. O Monte das Oliveiras vai rachar. Aleluia! Eu acho, eu penso que naquele Monte das Oliveiras foi onde ele chorou no jardim do Getsemane de Oliveira, que vive 2.000 anos, 2.500 anos, e elas viram Jesus chorar, e estão vivas até hoje, algumas. Então Jesus disse assim: foi aqui que eu chorei, foi aqui que eu chorei, foi aqui que eu fui traído, foi aqui que eu fui preso, foi nesse monte aqui, eu chorei muito aqui, isso aqui é o quarto lágrima, já agora eu vou pisar no monte e vou rachar. E eu não falei com uma amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Eu estou doidinho que esse dia cheio. Desculpa meu peso bater aqui, irmão. É só para você ter uma ideia assim do que vai ser o peso do pé dele. Não se assuste não, tá? Eu vou me controlar um pouquinho. Sabe, o pé de Jesus pisar assim que vai rachar. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que vai ser quando ele vem no cavalo. Aqui. 19. Vem no cavalo avança que eu quero pisar naquele monte. Aquele monte que eu sofri tanto, estava no pisar nele, vai rachar. Porque a terra dele, o universo é dele, os braços dele é dele, as estrelas incontáveis, tudo pertence a ele. Aleluia. Deus deu todo o poder a ele. Deus deu todo o poder a ele. É, irmão. Foi por isso que você para de chorar, irmão. Deixa de choro. E solução, vamos seguir comigo aqui, que você daqui a pouco você vai saber. Para de chorar, rapaz. Deixa eu revelar o mistério aqui. Nós temos que saber que nós estamos hoje caminhando no Apocalipse. Verdade. De maneira mais clara, mais simples possível. E finalmente, meus irmãos, 16. Na sua roxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Missões, caros, é declarar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai dar cabo à história. Ele vai receber, ele vai consumar a história. Ele vai nos dar a vitória cabal, a vitória completa. Sabe, irmãos?
O Apocalipse 20. Satã vai ser preso. Depois vai ser solto. Versículo 10. Depois vai pular para o fogo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Diga assim: finalmente. Gênesis 3:15 se cumpriu cabalmente. Na cruz Jesus arrebentou com ele. E aqui é consumação, é total. Ele vai estar preso no século lá do fogo para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Terminou. Para alguém não pensar assim, mas se ele sair, não tem como. E se um anjo lá no céu, quero perguntar isso assim, e se um anjo lá no céu se rebelar de novo, não tem como mais, porque os anjos que não se rebelaram são anjos de Deus, eles nunca mais vão se rebelar, não tem mais isso aí, não, meu irmão. Que Bíblia você leu, hein? Isso não, que Bíblia a pessoa leu? Que Bíblia a pessoa leu para dizer assim, mas será que vai, um anjo vai ser? Não tem como, não, já está escrito aqui, pelo amor de Deus. Acabou, cessou. Os rebeldes, junto com Satanás, vão tomar fogo pelo século. E aí, o juízo final. E aí, quem estiver escrito no livro da vida, não vai, no livro do Cordeiro, não vai sofrer condenação. É que diz Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não no segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem nenhuma condenação para aqueles que nasceram. E por fim, meus irmãos, vou terminar agora, que chegou a hora do Evangelho, capítulo 21, diz que haverá novos céus e nova terra. O capítulo 7 diz que não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais luto, não vai ter mais nenhuma aflição. O capítulo 7 fala isso também, naquele país que eu falei. E no capítulo 21, Deus repete, versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Graças a Deus, essa praga não vai existir mais. A morte, o infeliz da Costa Louca, como diz na Paraíba, o infeliz, tudo vai existir mais. Praga prazer, miserável, tenebrosa, morte que veio do pecado. Deus preparou a vida, e o pecado trouxe essa maldita morte. Tem aqui no capítulo 6 que os outros vão querer morrer e ela vai estar se escondendo assim, ó. O capítulo 6, era o capítulo 6, diz que vão se jogar os ímpios, se jogar nos penhascos, querem morrer, e a morte vai estar assim, ó, escondidas, não mata ninguém. E Deus fala assim: fica aí, você não mata ninguém, não. Capítulo 6, é antes do livro. A morte foge, os caras querem morrer e a morte não vou te matar. Deus fala assim: se afaste, porque Deus tem o poder da vida e o poder da morte. Deus tem o poder de tudo. O trono é dele, a terra é dele, tudo é dele. Ele entregou seu filho é dele, ele é meu, eu sou dele eternamente. Aplauda o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor, vai consumar a história. Tudo vai acabar, a morte não vai mais existir. Vai ter luto, vai ter dor, vai ter enterro, vai ter funerário, vai ter praga, vai ter insolação, vai ter praga nenhuma. Aleluia. Deus vai fazer cessar tudo. Diga assim: essa é minha esperança. Novos céus e nova terra. Missões é dizer: tem esperança, porque tudo mal dia vai se acabar para sempre e nós estaremos eternamente com Deus no seu condomínio que Ele comprou com o sangue do seu filho. Apocalipse é falar de missões. E falar de missões é no versículo 20 do capítulo 22. Leia, vou terminar já. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Maranata, venho, Senhor Jesus. É o penúltimo versículo de Apocalipse.
Missões é declarar para os desesperados que Jesus vem restaurar, vai estabelecer novo céu e nova terra, tirar toda a maldade, toda a injustiça, todas as misérias e nos colocar no condomínio da glória para sempre com Deus. Que riqueza, hein? Que glória, hein? Será que compensa aqui o Senhor Jesus? Será que compensa renunciar os pecados, não ir na onda desse mundo, ir na onda com Jesus? O último versículo do Apocalipse, o que é que diz? Vamos ler comigo, vou terminar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, se tiver aberta, se você quiser, se for possível, se você quiser na Bíblia. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Isso é missões resumida no livro de Apocalipse. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele fala assim: a graça seja convosco, a graça seja nosso Espírito, e o último versículo do Apocalipse é: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Missões, de forma resumidamente, no livro de Apocalipse. É isso. Você tem um resumo rápido de 22 capítulos do livro que você lê tão pouco. E é para ler mais. Porque o livro do Apocalipse é a continuação das promessas, dos projetos de Deus para os seus salvos. Apocalipse podia resumir só uma palavra, cara: esperança. Apocalipse podia resumir também em duas palavras: esperança eterna. Apocalipse podia resumir em 3 palavras ditas pelo apóstolo Paulo: Cristo em nós, Cristo em Cristo em nós. Cristo em nós, esperança, glória. Cristo é agora por quê? Obrigado. Vamos ter uma frase que pode ter no trabalho aqui. Vamos ver. Eu quero que você fique de pé. Diga comigo. Colossenses 1:27. Vamos lá. Eu estou no microfone, eu estou falando muito alto hoje. Eu vou tirar aqui o microfone que eu estou, né? Estou falando no fone aqui para não bloquear você. Vamos lá. Colossenses, vamos lá. Diga comigo. Colossenses 1:27. Vamos ver essa frase. Cristo em nós, esperança da glória. Abraça seu irmão e fala assim: vai cessar, vai passar, vai se consumar, vai acontecer, Jesus virá, tudo vai passar. Avante, 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 Letel. Avante, Maranata. Vem Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu dou um abraço nele, diga assim: Tchau. E diga assim: Maranata. Vem depressa, Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Diga um